Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, meu? Tudo certo? Beleza. Tem eu? Pois é. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o quórum aumenta um pouco. Ei, É acho que que... está tendo uma palestra de fundações profundas. Ah, Pode ser, eu sou da Civil, né? Daí está acabando agora uma palestra. Tá bem aham. E também. O problema é que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Então. sim. E é tudo nesse formato, né? Através do Zoom, enfim. Então, vou aguardar um pouquinho para ver se daqui a pouco chega o pessoal aí, mais um. São 5h32, vamos dar uns 3 minutinhos aí de espera aí. Professor, desculpa a pergunta, mas hoje estava programado dúvida do trabalho ou matéria nova? Não, hoje eu acho que é o dia da entrega, lá no Moodle. Sim, mas hoje a gente vai ver matéria nova, então. Isso, né, assim, eu planejei hoje falar sobre as parábolas que têm vértice fora da origem, porque em todos os exemplos que nós vimos na semana anterior, nas equações a gente está usando que o vértice, que é onde a parábola faz a volta, né? O vértice se localiza na origem do sistema de coordenadas, e nem sempre isso acontece. Aí a equação se modifica um pouco. Tá bom. Esperar os colegas aí. Ó, tá chegando o João e o Gustavo chegaram aí. Já temos 3 já. Ô, senhor, dá para perguntar uma coisa do trabalho? Claro. De resolução, assim, sabe? Deixa eu pegar aqui no material. Sabe a segunda questão que era para conferir se ela era paralela ou se era ortogonal à função que tu deu? A reta? Uhum. Eu poderia pegar, tipo assim, ó, por exemplo, tu tinha a equação paramétrica, aí tu pegava o vetor diretor, né? Tu pegava, tipo... eu não vou dar todos os números aqui, mas tu pegava o vetor diretor e depois, por exemplo, na equação, pegava 2x, 4y, menos 2z mais 10. Eu poderia, em vez de pegar o 2, o 4 e o menos 2 para fazer a verificação, por exemplo, eu poderia pegar um ponto que está dentro da reta, por exemplo? Não, se bem me lembro, é uma questão para saber se é uma posição relativa entre plano e reta, né, no espaço. Cara, se eu estou fazendo certo, né? Isso, então é melhor tu trabalhar com, como tu disseste, o vetor diretor da reta, que tu identifica lá pelos coeficientes, né? E o vetor normal do plano. Tá, beleza. Não, tranquilo. Tá? Porque daí, por exemplo, se eles forem paralelos, aí é porque a reta é perpendicular, né? Porque o vetor normal ele faz 90 graus, né? Com o plano, Sim. assim. Sim, entendi. Tá, beleza, então, valeu. Falou. Bem, pessoal, deixa eu comentar com vocês que há alguns dias nós conversamos sobre aquela atividade de avaliação intermediária das disciplinas de graduação, né, e hoje a Pró-Reitoria de Graduação informou a nós, professores, que está disponível, né, o resultado das avaliações, e pediu para que nós comentássemos, né, junto com as turmas. Então, né, no caso dessa turma, né, álgebra linear e geometria analítica, houve 5 alunos que responderam, né, dentre todos que estão matriculados, que estavam matriculados naquele momento, né. Para quem está acompanhando assim, com mais frequência, lembra que eu comentei com vocês, né, reforcei ali a solicitação da Pró-Reitoria de Graduação para que vocês, né, comparecessem lá no portal do aluno e dessem uma opinião, e ali, então, foram constatadas 5 respostas, né. Bom, a maioria dos alunos que respondeu
Na maior parte dos itens, né? Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui, deixa eu só localizar aqui. Tá, aí eu volto aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Tá. Ó, álgebra linear e geometria analítica, né? Turma 480, 2021/1. E, então, assim, por exemplo, a satisfação em relação às orientações da disciplina, com o acompanhamento online, 2 alunos muito satisfeitos, 1 satisfeito e 2 parcialmente satisfeitos, né? Em relação aos materiais, também 3 muito satisfeitos, 1 satisfeito e 1 parcialmente satisfeito. Em relação às ferramentas utilizadas para a intermediação online, né? Que é o Zoom, o Moodle e outros recursos, o próprio YouTube, né? Tem o 3 e o 2, 13 muito satisfeitos e 2 parcialmente satisfeitos. Em relação à adaptação na forma de avaliação da disciplina. Isso aqui é meio satisfação em relação à adaptação na forma de avaliação da disciplina. 3 muito satisfeitos e 2 satisfeitos. Aí tem tipo uma autoavaliação, né? Avaliação da dedicação e empenho na disciplina. 1 muito satisfeito, 3 parcialmente satisfeitos e 1 insatisfeito, né? É a avaliação do próprio aluno, digamos, da dedicação e empenho na disciplina, né? Em relação à interação com o professor, 3 muito satisfeitos, 2 parcialmente satisfeitos. Tá? Então, digamos assim, há um nível geral de satisfação, ou talvez pudesse, né, melhorar um pouquinho, talvez aqui, não, eu não sei exatamente o que é isso aqui, né, pessoal? Se alguém poderia comentar, né, se ouviu algum colega comentar alguma coisa, por exemplo, satisfação em relação aos materiais disponibilizados. Eu não saberia... Ser os papéis que o senhor coloca lá no Moodle para nós acessarmos, para entender a matéria, essas coisas. Tá, não, eu digo assim, se alguém comentou que acha que não está legal, porque, por exemplo, dos 5, né, que responderam, 1 está parcialmente satisfeito, mas acho que aqui não há espaço para comentários, né? Pelo menos eu não vi aqui comentários, então... Na verdade, pode comentar, só que não foi feito. Ah, tá, certo. Uhum. Na verdade, assim, eu até, de vez em quando, eu olho ali no Moodle, né, como é que está a organização, né, e tem algumas aulas, eu mostro ali para vocês, né. Eu fiz uma disposição ali que eu acho que é possível a pessoa se achar ali, né? Mas realmente tem bastante material, então talvez se a pessoa fica uns dias sem olhar e retorna lá, pode até ter alguma dificuldade. Eu procurei até, quer ver, ó, não sei se isso ajuda, né? Mas imaginei que ajudava. Deixa eu só localizar uma coisa aqui, depois eu retorno aqui. Que como ali, como eu disse para vocês, como não aparece nenhum comentário, eu não sei o que poderia melhorar, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu mostrar a visão de vocês, né? Eu tenho procurado organizar aqui os textos com o assunto e a data, né? Que é uma forma, digamos, de se localizar no tempo e também com os conteúdos, né? E aqui tem as atividades de avaliação separadas aqui, né? Tem aquelas fotos que a gente viu ali, que comentei na outra aula. E é o que tem aqui, né? Sei lá, realmente, como não tem nenhuma sugestão, não sei o que poderia ser, talvez, né, que pudesse
ficar mais bonito, o mundo ou mais organizado. Eu não sei realmente o que é que gerou alguma insatisfação. Bom, mas enfim, né, pessoal? Eu desde o início eu até comentei, né, que algumas pessoas também talvez tenham sentido algum desconforto. Como as aulas, né, são às quintas e sextas, eu estava sempre publicando os textos de apoio nas sextas-feiras, né, mas não sei se isso causou algum prejuízo. Vocês acham que pode ter causado algum prejuízo? Porque, não? Professor, eu acabei faltando umas 2 semanas de aula do senhor e vendo as aulas fim de semana. Eu digo assim, isso acabava causando eu ter que ver a aula fim de semana, entendeu? Se eu tivesse a disponibilidade de sexta, eu não conseguia ver. Mas dá para se organizar tranquilo. Eu não entendi, Pedro. Tá, tu estava assistindo só no final de semana os vídeos, é isso? Isso. Tá. Só que como o senhor não postava sexta-feira a aula de quinta, isso me obrigava a ver final de semana mesmo. Não. Mas que são duas coisas, né? Por exemplo, os vídeos, tá? Por exemplo, os vídeos eles têm sido publicados praticamente no mesmo dia da aula. Às vezes acontece da sexta-feira o vídeo ser publicado no sábado porque tem acontecido, eu não sei qual é a razão, viu? Até foi bom ter falado. Quando eu faço a gravação, tanto da quinta quanto da sexta, eu gravo na nuvem do Zoom, tá? Porque a gravação, eu tenho 2 opções, né? A gravação local, que é no meu computador, e a gravação direto na nuvem. Eu opto, quando eu configuro aqui a sala, para gravar direto na nuvem. Por quê? Porque o tempo de processamento na nuvem é menor do que o tempo de processamento no meu computador, né? Eu acho que na nuvem tem mais recursos, né? Só que às vezes acontece, de mesmo gravando na nuvem, por exemplo, na sexta-feira a gente tem aula das 19h15 até as 20h45. Às vezes a gente termina um pouquinho antes, mas é até as 8h30, 8h40, mais ou menos, na média. E tem acontecido de eu acessar, por exemplo, lá pelas 10 da noite e ainda não está concluída a gravação. Aí eu, também não vou ficar até as 11 da noite esperando. Aí eu espero no dia seguinte, no sábado, aí eu só consigo publicar no sábado, por causa disso. Não é porque não foi feita a tentativa, é que demora o processamento. Certo. Entendeu? Mas não é tudo certo, professor. Uhum. Beleza, é que eu acho que né, é bom que as pessoas manifestem assim, alguma coisa que acham que precise aperfeiçoar, né? O que tiver ao meu alcance é tranquilo. Até nessa turma aqui, acho que não tem, mas eu tenho uma turma de cálculo numérico, né? Que eu tenho alguns alunos que foram meus alunos no primeiro semestre do ano passado, quando começou a pandemia. Eles sofreram, viu? Eles sofreram. Que foi o primeiro semestre que eu tive, né? Nossa, vocês não têm ideia. Era bem pior a gravação das aulas, os recursos que eu mal sabia usar o Zoom, então, primeiro semestre do ano passado foi bem difícil. Não, mas até isso é uma coisa interessante, né, pessoal? Eu tenho procurado, depois eu vou mostrar para vocês algumas referências que tem na internet, assim, para ser uma alternativa, né? Sim, só um pouquinho, só um minutinho. Ser uma alternativa para vocês, além dos materiais que eu tenho, tá? Então vocês vão ver, eu vou dar umas dicas de outros sites, assim, que de repente, né, pode ser uma coisa complementar a essas aulas que vocês têm assistido, né? Porque já que é a maneira que vocês têm, né, de acessar materiais, depois eu vou dar umas dicas para vocês. Pois não, Vitória? Diga.
Oi, professor. Eu consegui assistir a aula faz pouco tempo e eu tive uma dúvida, assim, eu queria saber se o foco, ele sempre vai ter a primeira coordenada no zero. Isso depende, viu, Vitória? Até é um dos assuntos que eu vou abordar hoje. Naqueles exemplos que nós vimos na aula passada, né, em todos os exemplos, independente da parábola ser para cima ou para baixo, né, a gente fez uma hipótese de que o vértice da parábola, que é onde ela faz a voltinha, né, no caso a parábola voltada para cima, ela vem assim, atinge o valor mínimo aqui e depois começa a subir. Né, e no caso da parábola voltada para baixo é o contrário, ela vem subindo, chega no vértice ali, que é o valor máximo, e depois começa a descer de novo. Nesses dois casos, quando o vértice está na origem, aí o foco terá coordenada 0, P sobre 2, em todos os casos. Tá? Mas na aula de hoje a gente vai ver que nem sempre o vértice está localizado na origem do sistema de coordenadas. Aí a equação da parábola muda e aí vai ter também alteração lá nas coordenadas do foco. Tá bom, obrigada, professor. Tá bom? Porque é mais ou menos a mesma situação da circunferência, né? Vocês lembram lá, para quem está mais ou menos em dia ali, ó, a circunferência, quando o centro é na origem, né, as coordenadas do centro são o ponto 0, 0. Só que nem sempre, né, a circunferência tem o centro na origem do sistema de coordenadas. Aí as coordenadas do centro pode ser 1 e 2, 3 e 4, enfim. Né? Então é uma coisa parecida que vai acontecer aqui com a equação da parábola. Tá? Mas beleza, pessoal. Assim, vocês não se preocupem, assim, caso, né, converse com algum colega, se tiver alguma coisa, né, que vocês têm alguma sugestão, assim, pessoal, acho que podia melhorar isso ou aquilo, vocês não se preocupem, né, de comentar, registrar na avaliação. Eu tenho bastante tempo de universidade e sei que, né, ninguém é perfeito. Nosso trabalho, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Então, tá, sugestões assim de, eu acho que podia melhorar aqui e ali, tá, serão bem-vindas, tá? Não se preocupe. Muito bem, pessoal. Então, quer ver? Hoje, como eu tive um tempinho, eu botei aqui esse texto, ó, com a data de hoje, parábola com vértice fora da origem, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar por esse arquivo aqui, só que ele está em formato PDF, né? Então tá, vamos lá. Então, só para a gente lembrar, né, como é que era na última parte ali, né, no final da aula da semana passada, que a gente viu o estudo da parábola, eu falei sobre as parábolas que têm o parâmetro negativo. Então, por exemplo, essa equação aqui, ó, vamos botar a equação aqui em negrito. Para a gente identificar o parâmetro, né, pessoal, a gente sempre tem que fazer a comparação com esta equação aqui. Este exemplo ainda é um exemplo de parábola que tem o vértice na origem do sistema de coordenadas, tá? Então, essa é a equação padrão, né? Então, comparando, né, observe que aqui tem o sinal de menos, né? Não pode esquecer aqui do sinal de menos. Então, vai ficar 1 dividido por 2p, que é este coeficiente aqui, que é padronizado, né, nessa equação como a gente deduziu, ele tem que ser igual a menos 1/8. Então, o 2p, né, resolvendo essa equação aqui, eu concluo que o 2p tem que ser igual a menos 8, portanto, o p tem que ser igual a menos 4, né? P é menos 8 dividido por 2. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? O 2 está multiplicando o parâmetro P. Então, dividindo por 2. Então, como a colega ali perguntou, a Vitória perguntou, o foco nestes exemplos aqui, já que a parábola é ainda com vértice na origem, tem coordenadas 0, P sobre 2. Né?
Então, vai ficar 0 e menos 4 dividido por 2, ou seja, no ponto 0 menos 2 estará localizado o foco desta parábola, né? E a reta diretriz, que é menos P sobre 2, vocês vejam que a reta diretriz, né, é menos P sobre 2 é uma fórmula genérica, né? Como o P é negativo, vai ficar menos 4 dividido por 2, ou seja, y igual a 2, que é essa reta que está desenhada aqui, né? Que na parte superior, acima do eixo X, né? Do eixo horizontal. Então, o que eu chamo a atenção aqui desses gráficos que a gente está esboçando aqui no GeoGebra, né, pessoal? Isso é importante, ó. A escala, né, no eixo X, no eixo horizontal, não é igual à escala no eixo vertical, tá? Então, às vezes, o desenho ele pode dar a impressão, né, de que as distâncias são diferentes, mas, na verdade, aqui, ó, essa distância aqui, ó, que está marcada em vermelho, né, que é o segmento aqui que une esses dois pontos, ó, é o segmento K, aqui marcado em vermelho. Esse segmento tem o mesmo comprimento que esse segmento que é o J, aqui também em vermelho. Ó. Tá? Vocês cuidem que a figura, né, no visual, assim, se vocês olharem, não, mas esses segmentos, eles têm, parece que o J é maior que o K, mas não, eles são iguais, tá? São do mesmo comprimento. Aqui, ó, esse amarelo aqui, então, chama mais atenção ainda, né? Ó, estão vendo, ó? Esse segmento amarelo, claramente, né, no visual parece ser maior que esse segmento aqui, mas na verdade esse ponto A, né, a distância dele até o ponto B é a mesma que a distância do A até o ponto F, que é o foco, né, que é a propriedade que define a parábola. Tá? Da mesma forma aqui, ó, o ponto E até o ponto F tem essa distância aqui, que é M, né? A distância desse ponto até o ponto G, lá, que esse segmento é perpendicular à reta diretriz, lá, ó, esses dois segmentos azuis aqui têm o mesmo comprimento, tá? Ok? Então, esse é o gráfico da parábola y igual a menos x ao quadrado dividido por 8. E assim, pessoal, antes de eu passar para o outro ponto, eu insisto, ó, se vocês tentarem desenhar à mão uma parábola, tá? Vocês vão ver que não é tarefa fácil. Tá? Não é tarefa fácil desenhar à mão uma parábola. Por quê? Porque a propriedade definidora é aquela, né? O ponto sobre a curva, ele tem uma distância, e do ponto até a distância desse ponto que pertence à curva até o foco tem que ser a mesma da distância desse ponto até a reta diretriz. Então, se vai fazer a mão, o melhor é usar a equação, né? Aí tu faz um sistema de coordenadas com o x e o y ali, tá? Preferencialmente usando a mesma escala nos dois eixos, aí tu escolhe valores para x e calcula o y, aí tu marca os pontos e aí tu une. Né? É uma forma também de resolver este problema, digamos assim, tá? Depois a gente pode olhar um exemplo nesse sentido. Muito bem. Agora, então aqui, pessoal, vai começar realmente o assunto da aula de hoje. Ó, equação da parábola com vértice fora da origem. Vamos ver aqui. Se existe... Sim, existe. Posso estender, sim, não tem problema. A situação que nós estamos enfrentando é uma situação completamente atípica, né? Então não tem problema. Depois eu configuro o Moodle lá e... Porque a ideia é a seguinte, pessoal, o objetivo das avaliações do trabalho é que vocês façam, né? Então, se precisa de um pouquinho mais de tempo, não tem problema. Muito bem. Então tá, pessoal, até, né, vem ao encontro aí da pergunta que foi feita no início. Né? Vamos supor agora que o vértice da parábola seja um outro ponto, eu vou chamar esse ponto genericamente, tá, de H e K, certo? Então a equação da parábola vai ficar nesse formato aqui, ó.
Eu não vou fazer toda a dedução de novo, porque a dedução já foi feita no caso anterior, em que o vértice era a origem. Tá? Então, agora, né, os elementos que a gente identifica, né, aqui a gente está falando de uma equação, depois eu vou falar de outros casos, mas é a equação em que o eixo da parábola, que é o eixo de simetria, é vertical. O que é o eixo de simetria? Aqui, pessoal, ó, nesse desenho, ó, essa reta que passa pelo meio aqui da parábola é o próprio eixo y, nesse caso. Ó. É o chamado eixo da parábola ou eixo de simetria. Significa, vamos fazer um exercício assim, ó, pega a metade aqui, né, tá aqui o vértice, tá vendo? Esse pontinho aqui. Essa metade aqui à direita, né, esse ramo aqui da parábola que está à direita aqui do eixo vertical, se a gente pudesse, né, dobrar, se isso aqui fosse uma folha de papel, a gente pudesse dobrar, né, esse gráfico exatamente em cima desse eixo vertical aqui, esse lado que está à direita do vértice ia coincidir com o lado que está à esquerda. Então, por isso que esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria. Né? Então, o foco ele está exatamente alinhado com o vértice. Ó. Vejam que sobre o eixo de simetria está o vértice ali e aqui está o foco. Né? E a reta diretriz. Estão alinhados ali esses 3 pontos, né? Um pontinho lá sobre a reta diretriz, que intercepta lá o eixo vertical. Né? Isso, então, o que vai acontecer? No caso desta equação, o eixo de simetria estará deslocado da origem. Tá? Ele vai passar pelo vértice e pelo foco. Né? Então, olha só, os elementos que a gente reconhece aqui. Ó, o vértice, nesta equação, ele tem coordenadas H e K. Né? Vejam que o H é essa diferença aqui que tem no X, né? E o K é essa diferença que tem no Y. Tá? O foco, ó, respondendo a tua pergunta, observa, agora tu vai somar o P sobre 2 a ordenada aqui, ó, tá? Então o foco vai ter coordenadas H, K mais P sobre 2. Né? Observa que quando o vértice for a origem, né, o H e o K são iguais a zero, coincide com o caso anterior, ou seja, o caso anterior é apenas um caso particular aqui deste resultado. Né? E a reta diretriz vai ser K menos P sobre 2. Tá? Então, estes elementos aqui, eles incluem todas as situações possíveis. Tá? Ou seja, quando o vértice estiver na origem, é apenas um caso particular. Beleza? Então, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Vocês são bons aí em álgebra, vamos fazer um exercício aqui. Um exercício... Vocês vão me respondendo, por favor, aqui. Ó. O vértice, o foco e a reta diretriz destas equações aqui. Essa primeira equação aqui. Vamos lá. Quais são as coordenadas do vértice? O que eu vou colocar aqui? Deixa eu botar assim. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de enxergar aqui. Tá, no vértice é 1 e 2. 1, 2. Isso. Opa. Aqui. 1, 2. Então, esse aqui eu tiro. Vai ficar mais bonito. Isso aí. Ó. O H é 1 e o K é 2. Né? Ó. O H é 1 e o K é 2. Então, o vértice é o ponto 1, 2. Então, observa. Ó. Esta é uma parábola que o vértice não está na origem. Tá? A gente tem que fazer um pequeno cálculo aqui, né? Quanto é que vai valer o P? Vamos botar assim, ó, vamos fazer o seguinte, o primeiro exemplo 1. Quanto vai valer o P no exemplo 1? Esse aqui, ó. Quem é que consegue fazer esse cálculo de cabeça aí?
Senhor, eu vou chutar um número aqui. Diga. 1/2. 1/2. É isso aí. Que assim, né, pessoal? Olha aqui, ó. Este fator aqui, ó. Vocês têm que comparar com este número que está aqui na frente. Bom, o número que está na frente, qual é que é ali? Deste exemplo aqui, ó. Que número tem aqui na frente do x menos 1 ao quadrado? 1. 1, né? Porque quando o número não aparece na multiplicação, ele é o elemento neutro, né? Então, vocês observam, para dar 1 isso aqui, o denominador, que é o 2p, né? Tem que ser igual a 1. Certo? Porque 1 dividido por 1 é igual a 1, né? Então, se essa divisão 1 sobre 2p é igual a 1, é porque o 2p vale 1 e o p vale 1/2. Isso aí. Conseguiram acompanhar ali, pessoal? Sim. Tranquilo? Então, como é que vão ficar as coordenadas do foco, então? O que eu vou colocar aqui? Um, 2, mais 1/4. Mais 1/4, exatamente. Né? Só que aquele negócio. Aí a gente pode optar aqui, né? Pode deixar indicada esta. Ver se eu consigo diminuir a fonte aqui para melhorar isso aqui. Ó, essa segunda coordenada aqui, ó, né? Pode deixar indicada a soma, mas não é usual, né? Quanto é que é 2 mais 1/4? Tá? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, né? Então, 9/4. Muito bem. E a reta diretriz? Ó, tem que usar esta equação aqui. 2 menos 1/4. 2 menos 1/4. É um caso particular desta equação aqui, ó. Né? Como o P é 1/2, né? Tem que dividir por 2. 1/2 dividido por 2 dá 1/4. Então é 2 menos 1/4. 4 vezes 2 é 8, menos 1 dá 7. Né? Então, 7/4. Tá? Vamos olhar lá no GeoGebra para ver como é que fica essa equação. Vamos ver. Deixa eu sair daqui. Vou sair daqui. Vou olhar no GeoGebra aqui. Então, o legal, assim, pessoal, é a gente observar isso, ó. Quer ver, enquanto vai... Ó, você observa que o vértice e o foco ali, ó, o valor do x, né, do vértice e do foco é o mesmo, né? Opa. Porque eles estão alinhados, né? De novo, essa equação aqui ela vai ter um eixo vertical, tá? Então eles estão alinhados ali ao longo da reta x igual a 1, quer ver? Eu não tinha acessado aqui, já fui embora. Então vamos traçar aqui qual é a equação. É y menos 2 igual a x menos 1 ao quadrado. Então é legal vocês fazerem aí, se vocês estiverem com um navegador, né? Para se familiarizar aqui com a anotação, é bem simples, ó, x menos 1, né, elevado ao quadrado. Para fazer o elevado ao quadrado tem que usar o chapeuzinho, né, chapeuzinho 2. Aí, ele automaticamente apresenta o gráfico ali, ó, né? Então vamos olhar lá, quais são as coordenadas do vértice. Ó. Vértice é o ponto 1, 2. Então vamos inserir aqui esse ponto. Ó. Vamos botar um ponto aqui. Vamos botar de nome de V.
Ó, estão vendo lá? Está o vértice. Não, parei, desculpe, eu digitei errado a equação aqui. Ó. É y menos 2. Ó. Tá achando estranho porque a curva tem que fazer a volta no vértice, né? Então aqui é y menos 2. Eu vou corrigir aqui. Agora tá certo. Tá? O vértice, por definição, é sempre o ponto onde a parábola faz a volta, né? Então tá ali, tá certinho. Tá? Agora, o foco é o ponto 1, 9 quartos. Ó. F igual a 1, 9 quartos. Ó, tá vendo? Ali o foco, né, é bem pertinho do vértice. Depois a gente amplia, daí vai ficar melhor de enxergar. E a reta diretriz é essa reta aqui, ó. 7 quartos. Ó, tá vendo? Então tá ali, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá vendo? Se a gente olhar muito de longe, né, eles começam a fazer uma superposição, é mais difícil, ó. Então a gente pode, né, o negócio é movimentar aqui, né, pessoal, para a gente ter, digamos assim, a melhor visão possível, né, dos elementos principais, ó. Então, conforme foi perguntado aqui, ó, essa reta aqui, vamos botar a reta x igual a 1, né, que é, ó, tá vendo aqui o x igual a 1, ó? Essa reta é o eixo de simetria, né? E é em cima do eixo de simetria que está o vértice, que é o ponto 1, 2, que é onde a parábola faz a voltinha, digamos assim, e o foco está ali, ó, né, um pouquinho acima do vértice. Tá? Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Vamos pegar... vamos calcular um ponto aí da parábola do exemplo 1. Quem é que chuta aí um valor para x ali para a gente calcular o y na equação do exemplo 1, por favor. Escolha um x aí. A colega colocou ali menos 2. Menos 2. Então tá, menos 2. Menos 2. Então vamos calcular o y. A gente pega a equação aqui, ó. Fica menos 2 no lugar do y, né? Então, continuando as contas aqui, ó. Eu vou ter aqui menos 3 elevado ao quadrado. E esse menos 2 que está aqui, né? Ele vai ser somado aqui, né? Esse aqui vai dar quanto? 9 mais 2, que é 11. Né? Então, o ponto, digamos assim, o ponto ele sempre tem as duas coordenadas, né? É o ponto menos 2, 11. Né? Ó. Então, vamos chamar esse ponto aí de ponto, sei lá, ponto P. Vou botar na anotação ali do equation e fica mais bonito. Menos 2, 11, tá? Então, a gente viu ali pela equação, né, que ele pertence à parábola. Então, vamos marcar lá no nosso gráfico. Aqui é o ponto. P menos 2, 11. Então, ele não aparece ali porque... vamos ver se a gente consegue enxergar ele agora aqui. Ah, não, eu tenho que botar igual aqui, ó. Faltou igual. Agora sim. Ó, tá vendo ali, ó? Vamos ver se a gente consegue movimentar aqui. Tá lá. Então, o que diz, né, pessoal? A propriedade, ó.
aqui está a reta diretriz, ó, tá vendo? Essa reta aqui, abaixo do vértice, né, é a reta diretriz. Tá? Então, eu vou marcar um ponto aqui, que é esse pontinho aqui, ó. Tá? Ele está alinhado, então vocês estão vendo que ele tem a mesma abscissa do ponto P, ó. Né? Então, se eu medir o segmento, ó, desse ponto P, que é um ponto da parábola, né, até esse ponto aqui da reta diretriz, a distância entre os dois é 9,25, tá? 9,25, porque no GeoGebra, né, eles usam o ponto para separar a parte inteira do número da parte decimal. Né? No Brasil, por normas técnicas, a gente usa vírgula, então é 9,25. Agora, se eu medir a distância do ponto P até o foco, ó, tem que dar a mesma coisa, 9,25. Ó, tá lá, ó. Tá vendo? Porque essa é a propriedade, né, que define a parábola. O ponto qualquer ponto que pertence à parábola, né, a distância desse ponto até a reta diretriz é igual à distância desse mesmo ponto até o foco. Tá? Então, realmente, né, tem essa forma, digamos, que é facilitada aqui pelo uso do software. Né? Ah, mas eu quero fazer a conta. Bom, fazer a conta é o seguinte, né? Vamos fazer a conta, então. Deixa eu começar aqui. Nós temos o seguinte, o ponto... Opa. Então, tá meio que falhando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tô bem tranquilo. Eu não sei, acho que é o meu mousepad aqui que está meio ruim. Não sei se eu... Só um minutinho, pessoal. O Word meio que deu uma travada aqui. Tá voltando, tá voltando. Agora voltou. Então, nós temos o seguinte, esse ponto e o foco, que está aqui. Tá, pessoal, a gente não vai fazer isso sempre, né? Mas vamos fazer aqui uma vez, pelo menos, para vocês verem onde é que saem aqueles números lá, né? Ó. Que mais que a gente sabe lá do gráfico, né? O ponto A, que é o ponto de referência ali, ó, é o ponto menos 2, 1,75. Por que 1,75, pessoal? Porque aqui, ó, a equação da reta diretriz, né, é y igual a 7/4, que isso aqui é 1,75, né? Então, todos os pontos que estão sob a reta diretriz têm o valor do y igual a 1,75, né? Então, o ponto A, eu vou pegar esse aqui para editar, ó. Opa. E o ponto A vai ter coordenadas menos 2, 1,75. Por que menos 2? Né? Porque exatamente, né, pela propriedade definidora da parábola. Né? Quando a gente mede a distância do ponto P até a reta diretriz, né, o valor do x tem que ser o mesmo. Né? Então, vocês vejam, né, que nesse caso aqui, ó, a distância entre esses dois pontos, basta tu subtrair aqui, ó, né, o 11 menos o 1,75, né, certo? Então, aqui não tem que fazer cálculo sofisticado. Claro, tu pode usar lá a definição da distância entre dois pontos, mas aí tu vai fazer um cálculo bem mais complicado. Né? Então, o mais fácil aqui é tu calcular a distância, né, usando a situação específica que os dois pontos estão alinhados em relação à variável x, né? Então,
tu só precisa fazer a diferença, né, do y, né, evidentemente maior menos o menor. Então a distância do ponto P até o ponto A é aquele 11 menos 1,75, né, que é 9,25. Tá? Agora, se tu vai medir a distância do ponto P até o foco, né, aí, nesse caso, tu vai ter que usar a fórmula da distância entre dois pontos. Né? Aí tu vai ter que fazer um cálculo um pouquinho mais trabalhoso. Mas vamos fazer aqui só nesse exemplo. Né? Depois a gente vai usar o software lá para fazer o cálculo dessas distâncias. Ó. Tem que fazer a diferença no eixo x, né, que é menos 2 menos 1. Ó, pega aqui ó, o x, que é menos 2, menos o x lá do foco, menos 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais, agora vai fazer as diferenças no y. Ó. 11 menos o 9/4 e eleva isso aqui ao quadrado. Né? Vai fazer essas contas aqui, né, tu vai ver que vai dar no final lá o mesmo resultado que é 9,25. Quer ver? Eu vou pegar a calculadora do próprio Note aqui para a gente fazer essas contas. Menos 3 ao quadrado é 9, né? Então, aqui vai dar 9. Vamos calcular isso aqui. 11 menos 9 dividido por 4. Dá 8,75, né? Aí tu vai levar ao quadrado. Dá 76. 56, 25, etc. Mais 9, né? Porque aqui, ó, no primeiro parênteses vai dar menos 3 ao quadrado, que é 9. Aí tu vai tirar a raiz quadrada de 85, vamos escrever aqui, raiz quadrada de 85, vamos ver quanto é que deu aqui. 56,25. 56,25. Vamos ver quanto é que deu lá. Vai tirar a raiz quadrada, ó, 9,25. Que é o que tem que dar, né? A distância tem que ser a mesma. Então vocês vejam que realmente, né? Mesmo que o gráfico possa dar uma ideia diferente, né? Essas distâncias são as mesmas. Vamos olhar de novo lá. Né? Ó, estão vendo? Ó? Essa distância aqui, que é o que ele chamou lá de H, é a mesma que o G. Então vocês cuidem quando for usar esse recurso, que esse ponto aqui, ó, que é o pé aqui desse segmento, né? Ele tem que ter a mesma abscissa, o mesmo valor do x, ó, quando o eixo é vertical, né? Que é o caso aqui. Ok? Muito bem. Então tá. Então exploramos um pouco aqui o exemplo 1, né? Depois eu melhoro isso aqui. Muito bem. Então vamos lá nesse exemplo agora aqui, ó. Quais são as coordenadas do vértice deste exemplo destacado aqui em tela, por favor? Um e um? Não. Zero e menos 1. Acho que é 1 e menos 1. 0 e menos 1. Isso aí. Ah, não, é soma. Ah. Vocês cuidam aqui, pessoal. O que tem junto com o y aqui, ó? É o menos k. Certo? Tá vendo? O que tem aqui? Tem nada. É como se for. Vocês não vão encontrar isso escrito desse jeito, y menos 0. Concorda? Porque, na verdade, o k vale 0. Tá trocado aqui, só troquei a ordem aqui. Menos 1, que é o. Porque tem que cuidar, né? Que o h ele aparece aqui, ó. No termo que está elevado ao quadrado. Tá? Então, esse mais 1 aqui, ele é o menos 1. É como se fosse isso aqui, ó. Tá?
E aqui tem um menos zero. Ó. Ver se eu consigo... Ver se eu consigo ampliar aqui isso aí. Ó. Ó. Então, cuida que o K é o valor do Y. E o H é o valor do X, tá? Então é menos 1 e 0. Agora sim. É só... Muito bom. Então agora eu vou tirar isso aqui, né? Que não é o formato usual. Vou deixar o X mais 1 aqui. E aqui o Y menos 0, que é o 0. Tá. Vamos ver quanto é que vale o P aqui nesta equação. Vocês estão vendo em tela. E aí, pessoal? Quanto vale o P? Pode falar, não se preocupe se estiver errado, não tem problema. Errar faz parte do aprendizado. É a mesma coisa que antes, não? É o mesmo P, né? Exatamente. E o cálculo é o mesmo. Tá? Então, o P é 1/2. Então, o que a gente tem que fazer para obter o foco aqui? Ok, então quais são as coordenadas do foco? Mesma, não? Agora, é menos 1 aqui, né? E aqui quanto é que vai dar? É 1/2, que é 0, né? Soma com 0. Não, 1/4. 1/4, né? Isso aí. Exatamente. Porque tem que dividir por 2, né? Então, 1/2 dividido por 2 dá 1/4. Né? E o K vale 0, né? Então fica 1/4. Isso aí. Ó, você observa, ó. De novo, essa situação, ó. O vértice e o foco têm o mesmo valor do X, tá? Porque essa parábola ela tem o eixo vertical, né? O eixo de simetria dela é vertical. Então, o vértice e o foco estão alinhados. Beleza? E a reta diretriz, quanto vai ser? Y igual a quanto? Não seria menos 4, menos 1/4? Menos 1/4. Isso aí. Beleza. Né? Então, assim, com essas informações, né, a gente consegue fazer aquele mesmo tipo de experimento, digamos assim, que nós temos no exemplo 1, né, pegar um ponto, calcular aquelas distâncias, né, mas a gente não vai fazer isso em todos os exemplos, porque realmente não... Mas vamos fazer o gráfico lá só para vocês verem. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico aqui, vamos botar só para a gente saber, né, esse aqui é o gráfico... deixa eu ver aqui... Y, opa, Y menos, qual é a equação mesmo lá? Y menos 2, Y menos 2 igual a X menos 1 elevado ao quadrado, né? Ó, mas não ficou, vamos tirar isso aqui. Acho que tem que marcar antes.
Acho que tem que marcar antes. Então, isso aqui vamos remover. Tá. Ó, ficou mais bonito, né? Y menos 2 igual a x menos 1 ao quadrado. Tá. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos exportar essa imagem para lá. Depois eu salvo uma nova versão ali do texto. Então está dito ali, né? Muito bem. Voltando aqui, pessoal. Ó, nesse terceiro exemplo aqui, ó, que está agora destacado em tela. Quais são as coordenadas do vértice, por favor? Menos 2 e 0. Agora já está no automático já. Menos 2 e 0. Isso aí. Muito bem. Quanto é que é o P? Nesse exemplo 3 aí. Vai ser menos 1/4? Ou menos 1/2, na real, né? Menos 1/2, né? O P é menos o P é menos 1/2. Exatamente. Menos 1/2. Isso aí. Então, as coordenadas do foco. O que vão resultar? As coordenadas do foco. Menos 2 e menos 1/4. Menos 2 e Menos 1/4. menos 1/4. É isso aí. Ó, o H é o mesmo, né? Ó, o H é menos 2. Né? Tá aqui. E a diferença é no K. Né? O K, no caso do vértice, o K vale 0, então vai ficar o 0 mais menos 1/2 dividido por 2, ou seja, menos 1/4. É isso aí. E a reta diretriz? 1/4. Y igual a 1/4, né? Exatamente. Vamos fazer só esse exemplo para a gente olhar lá no GeoGebra, né? Que aqui esse é um exemplo um pouquinho diferente, porque a parábola vai estar voltada para baixo, né? Ó, menos x mais 2 elevado ao quadrado. É isso, né? Menos x mais 2 elevado ao quadrado, exatamente. Ó. Tá vendo? Ó? Então, como é que alguns autores interpretam isso, né? É como se fosse o seguinte, ó. Tu pega a parábola y igual a x ao quadrado, né? Joga 2 unidades para a esquerda e, por causa do sinal de menos, tu rebate ela para baixo. Quer ver? Ó? Vou fazer as duas aqui. Ó. Y igual a x elevado ao quadrado. Ó, tá vendo? Então, tu imagina o seguinte, esse movimento aqui. Ó. Faz uma translação, né, dessa parábola 2 casas para a esquerda. Por que isso? Por causa desse mais 2, né? Então, tu translada 2 casas para a esquerda e como tem o sinal de menos lá fora, né, do coeficiente que está elevado ao quadrado, então tu tem que fazer uma simetria. Então, em vez de ela estar para cima, ela rebate aqui para baixo. Certo? Então, é uma maneira de tu enxergar que essa parábola que está desenhada aqui com a concavidade voltada para baixo, né, o y igual a menos x mais 2 elevado ao quadrado, é uma translação dessa parábola y igual a x ao quadrado seguida de uma reflexão em relação ao eixo x. O que mais que nós temos lá os elementos? O vértice é menos 2, 0. Ó, menos 2, 0, tá vendo ali onde faz a voltinha ali? Ó. Vértice igual a menos 2,0. Né? Quais são as coordenadas do foco? Menos 2 e menos 1/4. Menos 2
menos 1/4. Ó, tá bem junto ali, né? Então é bem difícil de enxergar. A reta diretriz é y igual a 1/4. Ó. Então é bem. Vou fazer aqui, eu vou escrever o nome dessa curva aqui. Você seleciona o Fórmula LaTeX ali, ou LaTeX, daí ele vai escrever num formato mais bonito. Me dá OK. Ó. Aqui vocês podem jogar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Ó. Vou botar aqui, ó. Fica mais. Certo? Então é bem legal, né, esse recurso que a gente vê direitinho, essa questão da propriedade, né? O efeito, quando o P é negativo, né, neste caso, né, reflete ali para a parte inferior. Vou botar aqui. Muito bem. E aqui, por último, né? Esse último exemplo aqui, para a gente concluir este exemplo. Qual é o H e o K aqui deste exemplo? Vou chamar esse exemplo de exemplo 4 aqui, por favor. Identifique aí o vértice. Menos 1 e menos 2. Aí, muito bem. Menos 1 e menos 2. Menos 1 sai daqui, né? E o menos 2 sai daqui. Muito bem. Foco. Quanto vai ser o parâmetro aqui nesta equação? Em primeiro lugar, parâmetro, o P é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Então é o mesmo, né, do anterior, que é menos 1/2, porque eu vejo que quando o que determina o valor do P é só o número que está aqui na frente. O fato de estar somando esse 2 aqui não faz diferença nenhuma para o P. Tá? Então o P também é menos 1/2. Então aqui vai ter que fazer a soma de menos 1/4, né? Vai ter que somar menos 1/4. Não vai ficar menos 9 meios? Ou melhor? Menos 9/4, eu acho, né? Deixa eu menos 9/4. O tamanho dessa fonte aqui, acho que vai ficar melhor. Isso, menos 9/4, acho que vai ficar melhor para eliminar essa subtração aqui, né? Isso. Menos 9/4. Aqui é menos 1, tá certo. E a reta diretriz, K menos P sobre 2. Quanto vai dar? Menos 7/4. O K é menos 2, né? E aqui é menos 1/2 sobre 2. Então vai ficar mais 1/4, né? Não é isso? Isso. Mais 1/4. Deixa eu ver. Onde é que tá? Tá aqui. O K é menos 2, né? Menos 1/2. Menos 1/2 sobre 2 é menos 1/4. Então vai ficar menos 2 mais 1/4, né? É isso aí, né? Menos 2 mais 1/4 é menos 7/4, falou, né? É isso? Menos 7/4. É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu acho que com esses exemplos, né, vocês têm um bom,
digamos assim, uma boa fonte, né, para buscar, porque todas as outras situações vão se modificar no seguinte sentido: pode acontecer, né, da parábola, na verdade, ela ter eixo de simetria horizontal, né, certo? Uma observação aqui, ó. As parábolas da forma, por exemplo, x, ó, vamos supor que tu tenha x igual a y ao quadrado. Opa. X igual a y ao quadrado, né? Ou, sei lá, x igual a, digamos, menos y ao quadrado sobre 4. Um sinal de menos aqui. Qual é a diferença, né, dessas parábolas? É que agora, né, elas terão o foco e o vértice alinhados horizontalmente. Okay? Então tem que fazer uma pequena mudança naquelas equações, porque, digamos assim, é como se tu estivesse girando aqui na 90 graus, ó, nesses gráficos todos, né? Então o eixo X vira o eixo Y e o eixo Y vira o eixo X, né? Então isso modifica um pouco o sistema de referência, tá? Mas a gente não... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui para falar mais detalhadamente amanhã. Eu só queria entrar aqui nos últimos minutos aqui, pessoal, a gente está no finzinho. Ó, como é que tu faz para tratar estas equações aqui, ó? Porque observe, quando a equação tiver esse formato aqui, tu não vais conseguir identificar diretamente, a partir da equação, né, as coordenadas do vértice, o parâmetro, o foco e a diretriz. O que tem que fazer? Tem que fazer o famoso completamente quadrados, quando tu tiver o x ao quadrado e um coeficiente de primeiro grau na variável x. Né? Então lembra lá daqueles negócios, ó. O 2m, que é o coeficiente resultante lá do quadrado perfeito, né, ele é igual ao coeficiente do x. Então 2m é igual a 2, o m fica 2 dividido por 2, que é 1, o m ao quadrado, que é 1 ao quadrado, igual a 1. Por que m ao quadrado? Porque esse é o m, esse é o fator, desculpa, que tu tem que adicionar ali naqueles termos para completar o quadrado, né? Aí tu reescreve, né? Ó, tu tem esse aqui e tem esse termo. Falta 1 para completar o quadrado. Então esse 2 que está aqui, ó, tu separa, deixa o 1 que completa o quadrado dentro do parênteses e o outro 1 tu deixa fora. Então fica x menos 1 ao quadrado mais 1. Como o formato da equação é aquele lá, ó, que a gente estava trabalhando até agora, tu tem que comparar com esse formato aqui, ó. Tu tem que procurar reescrever a equação para chegar nesse formato. Então, tu tem y menos 1 igual a x menos 1 ao quadrado, né? Como vocês responderam, ó, o vértice é o ponto 1, 1, né? Ó, o K vale 1 e o H vale 1. Né? O vértice é o ponto 1, 1. 1 sobre 2p é igual a 1, que é o elemento que está aqui na frente, o 2p é igual a 1, p é igual a 1 meio. O foco, da mesma forma, né? Vai ficar 1 mais 1 quarto aqui, vai ficar 5 quartos, e o y é 1 menos 1 quarto, que é 3 quartos. Né? Então aqui tu consegue identificar todos os elementos a partir, né, da equação e a partir do completamente quadrados. Né? E aqui tem exemplos, né, da mesma forma, para verificar se um determinado ponto pertence ou não à parábola através da definição, né, que eu já fiz aqui alguns exemplos. Então, aqui no final desse texto, aqui, pessoal, tem alguns exercícios, ó, sobre equações da parábola, né?
Tem algumas afirmações aqui de verdadeiro ou falso que vocês podem tentar resolver, né? E exercícios, traçar o gráfico, identificar os elementos, etc. Né? E aqui, ó, conforme eu disse para vocês, tem alguns sites aqui que vocês podem procurar, tem vídeos aqui sobre a parábola, né? É bem interessante o que a gente vê assim de produção sobre as propriedades geométricas da parábola. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu só fazer o seguinte, para não dar confusão aqui. Assim, ó. Interromper aqui, peraí. Eu vou interromper a gravação.